que ele precisa conhecer também as síndromes miastênicas, reconhecer as síndromes miastênicas. Eu vou dar um exemplo prático para vocês disso. Então, eu tinha acabado de formar, eu estava trabalhando em Grão-Mogol, dava plantão no hospital, trabalhava no PSF, estava todo feliz aí de recém-formado, e chegou uma criança num plantão, um caso assim bem curioso, uma criança de 3 anos, que a família contou que ela estava brincando no quintal, foi encontrada hipoativa, sonolenta, com dificuldade de deambular, e essa criança rapidamente ficou muito hipotônica e não conseguia falar, não conseguia movimentar direito, ficou muito hipoativa mesmo. Essa criança ela não tinha comorbidade nenhuma, e a família ficou muito preocupada, levou para o hospital. Bom, chegando no hospital, todo mundo ficou muito curioso, não estava entendendo o que estava acontecendo, não tinha história de febre, história de alteração prévia no dia anterior, a criança super saudável, e eu fui chamado para avaliar essa criança. No primeiro momento, quando eu fui avaliar, uma criança realmente muito hipotônica, pouco reativa, e dava a impressão inicial, eu era um recém-formado, né, tinha acabado de sair da graduação, mas muito curioso. Então, assim, me chamou a atenção aquele aspecto da criança, dava a impressão de uma sonolência, mas não era uma sonolência. A criança ela estava desperta, mas dava a impressão de estar sonolenta. Na verdade, quando eu fui examinar, além desse aspecto aí de sonolência, eu percebi que tinha um bexigoma, percebi um abalamento na região suprapúbica, pedi o enfermeiro para passar uma sonda e veio uma urina mais escura, né, uma colúria, uma mioglobinúria. E essa faces dela, essa impressão inicial de uma sonolência, eu me questionei se não poderia ser uma facies miastênica. Na verdade, eu nunca tinha visto uma facies miastênica pessoalmente, né? Mas eu questionei porque eu já tinha estudado alguma coisa, né? Durante a graduação, eu me questionei. Eu procurei, examinei essa criança toda e percebi que quando eu levantava, uma das pernas dela fazia uma faces de dor. Não tinha, né, não emitia nenhum som, mas tinha uma face de dor. E aí eu fiquei curioso com aquilo e fui procurar na perna se tinha alguma coisa diferente e percebi na região distal da perna esquerda 2 pontos minúsculos que me deixou muito curioso. Aí eu perguntei, e agora, né? O que essa criança tem? Tem uma bexigoma, tem uma facies miastênica, o olho dessa criança mais ou menos assim, não é essa criança, obviamente, né, mas tinha essa face bem parecida, e eu fiquei realmente curioso. Previamente ida, um quadro bem agudo, uma síndrome miastênica, né, um paciente que me apresentou com esse quadro clínico. Perguntei à família se tinha tido contato com alguma coisa, né? Eles moravam na zona rural, falou que não. Aí eu pedi a alguém da família para ir lá no quintal procurar alguma coisa, porque eu tinha uma suspeita e eu não ia demorar para tratar, e eu não esperava, não iria esperar, na verdade, confirmar, aliás, eles encontrarem, né, o que eu estava pensando. E realmente eles encontraram, né, mas eu já tinha começado o tratamento porque eu tinha pensado numa criança de um quadro agudo com a síndrome miastênica previamente rígida que estava no quintal, subitamente tem esse quadro clínico. E eles encontraram realmente uma cobra cascavel lá. Então a paciente ela tinha uma síndrome miastênica secundária a um acidente crotálico, né? Então, assim, foi o meu primeiro caso na vida de síndrome miastênica e que
Felizmente, deu tudo certo, eu tratei essa paciente com soro anticrotálico, tinha no hospital, encaminhei para o hospital de referência e a criança ficou bem. Mas foi muito difícil porque eu não tinha uma história que me ajudava no sentido de, teve um acidente, a cobra estava lá. Não, eu tive que raciocinar, reconhecer uma síndrome miastênica e, baseado nisso, ter uma suspeição e deu tudo certo. Então, foi um acidente crotálico. Quando eu falo em síndrome miastênica, o que seria essa síndrome miastênica? É uma doença da junção neuromuscular. Nós vamos entender muito bem o que é essa junção neuromuscular. E a alteração nessa junção, ela vai gerar sintomas específicos que vão me direcionar para essa topografia de junção neuromuscular. Então, eu posso ter fraqueza de padrão proximal, pitose palpebral, uma oftalmoparesia, diplopia, alguns sintomas bulbares, como disfonia, disfagia, disartria. Então, vamos entender um pouco essa questão da junção neuromuscular. Para entender junção, a gente tem que entender um pouco de unidade motora. Unidade motora, se a gente raciocinar que eu tenho um neurônio que sai do corno anterior, ele tem o seu corpo celular no corno anterior da medula. Esse neurônio, ele vai inervar um grupo de fibras musculares e eu vou chamar esse conjunto de unidade motora. Então, o neurônio com as suas fibras musculares inervadas. Então, aqui eu tenho representado 3 unidades motoras. Se eu der um zoom nisso aqui, a unidade motora, quer dizer, aquele axônio que vai inervar algumas fibras musculares, esse corte histológico, ele mostra muito bem isso. E se eu der um zoom nesse corte histológico, eu consigo ver a junção neuromuscular. A junção neuromuscular, ela tem uma microanatomia bem complexa, que vocês vão ver, e é uma sinapse extremamente especializada, uma sinapse que vai comunicar o neurônio com o músculo. O interessante é que, apesar de parecer, nesse corte histológico, que o neurônio ele encosta na fibra muscular, na verdade, ele não encosta. Existe um espaço entre o neurônio e a fibra muscular, que eu vou chamar de fenda sináptica, né? E essa fenda sináptica eu tenho na região superior, né, a membrana pré-sináptica, que faz parte da região terminal do axônio, e a membrana pós-sináptica, que faz parte da fibra muscular. Então, esse complexo, que eu vou chamar de junção neuromuscular, ele tem que trabalhar de uma forma muito bem harmônica para que a contração muscular ocorra. Então, eu preciso que ocorra, que tenha funcionante na região pré-sináptica, canais de cálcio voltagem dependentes, vesículas pré-sinápticas cheias de acetilcolina, que essas vesículas estejam maduras. Quando eu falo de maduras, elas têm que estar com todo o aparato de proteínas de membrana de fusão para que aconteça a fusão dessa vesícula e essa vesícula libere acetilcolina. Então, eu preciso, por exemplo, de um estímulo, esse estímulo que sai do neurônio motor, ele chega até esse terminal. Quando esse estímulo, esse potencial de ação chega até esse terminal, ele vai fazer com que esses canais de cálcio voltagem dependentes se abram e aconteça um influxo de cálcio. Esse influxo de cálcio vai aumentar a quantidade de cálcio dentro do neurônio, da região terminal, e esse influxo de cálcio, com esse aumento de cálcio intracelular, é que vai provocar a fusão dessas vesículas com a membrana pré-sináptica e liberar acetilcolina. Essa acetilcolina, estando dentro da fenda sináptica, ela vai procurar seus receptores, né, seus receptores pós-sinápticos, e esses receptores, né, vão estar... seu receptor de acetilcolina vai estar preparado para receber essa acetilcolina. Quando isso acontece, eu tenho a abertura
desse poro, né, do canal de do canal desse receptor, e eu vou ter um influxo de sódio, como vocês podem ver. Esse influxo de sódio, né, e saída do potássio vai gerar um potencial de membrana que eu vou chamar de potencial de placa motora. Esse potencial de placa motora, ele vai se somar, porque são muitos receptores, esses receptores eles estão bem unidos, próximos, né? Eles vão estar agrupados, e esse agrupamento desses receptores vai dar essa característica de os potenciais se somarem até atingir um limiar de placa, e esse limiar, quando ele atinge, ele vai gerar um potencial de ação para despolarizar a membrana muscular e gerar uma contração muscular. Então, eu preciso de uma microanatomia e de uma fisiologia muscular muito bem estruturada, muito bem harmônica e sincrônica para isso tudo acontecer. Então, é muito interessante a gente compreender isso. Quando eu falo de doenças da junção neuromuscular, são doenças que, de alguma forma, vão afetar essa estrutura complexa que a gente acabou de explicar. Como eu falei para vocês, eu tenho uma região pré-sináptica, uma sináptica da fenda e uma pós-sináptica. Então, eu posso ter doenças que vão acometer essas três regiões. Em termos de etiologia, eu tenho etiologias variadas, né? Tóxicas, iatrogênicas, medicamentosas, infecciosas, autoimunes. Nós vamos citar as principais causas para a gente ter em mente esse leque de possibilidades de diagnósticos diferenciais. Quando eu falo de toxinas, aí eu vou lembrar do caso inicial que eu tive, né? Nós vamos pensar nos acidentes ofídicos, né? Principalmente o acidente crotálico, do nosso caso, e o acidente elapídico, né, da coral verdadeira. Como que funciona as toxinas nesses acidentes? Então, no acidente crotálico, eu tenho uma ação pré-sináptica. A toxina ela vai agir como uma fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2, ela vai causar a hidrólise dos fosfolípides e provocar inicialmente uma liberação de acetilcolina, e depois essa placa vai ser disfuncional e eu vou ter uma alteração motora secundária. Lembrando que é muito comum eu ter alteração de pares cranianos inicialmente. Então, o paciente ele vai ter uma pitose, vai ter uma disfonia, uma disfagia, uma disartria, e depois eu vou ter sintoma motor propriamente dito, né? Mas isso é bem rápido que acontece. Quando eu falo do acidente elapídico com coral verdadeira, interessante é que a ação do veneno ou da toxina ou da neurotoxina, ele é pós-sináptico, então ele compete com a acetilcolina, vai ter um antagonismo mesmo pelo receptor de acetilcolina e vai bloquear o efeito da acetilcolina, e o paciente vai ter também os sintomas de junção neuromuscular. Algumas espécies têm efeito pré-sináptico, mas o exemplo, né, o que a gente espera é o efeito pós-sináptico de bloqueio mesmo do receptor. E a forma iatrogênica de alteração de junção, o que a gente tem? A gente tem, da mesma forma que eu tenho a toxina relacionada com acidente ofídico, a toxina botulínica nada mais é do que uma toxina que a gente purifica, né, e utiliza também para fins ou cosméticos ou o tratamento de algumas condições como distonias, espasticidade, etc. O interessante é que a ação da toxina botulínica é pré-sináptica. Então, a toxina ela tem uma endocitose, né, ela é encontrada na vesícula
pré-sináptica, porque ela tem essa endocitose e ela vai, depois dessa endocitose, vai clivar. Se vocês lembram que eu falei que eu preciso de proteínas de membrana de vesícula, essa vesícula ela tem que estar madura para que aconteça a fusão. E esse complexo, que eu chamo de SNARI ou SNER, vão ter várias proteínas que são capazes de se fundir ou de se unir para provocar a fusão. Dentre elas, a sinaptobrevina, a sintaxina, o SNAP25. E o interessante é que a toxina botulínica ela vai clivar o SNAP25, como vocês podem ver na figura, e essa clivagem é que vai gerar essa dificuldade de liberação da acetilcolina. Então, eu vou ter uma fraqueza muscular, sintomas, né, relacionados com o defeito da junção. Nesse caso da toxina botulínica, é algo, né, que a gente quer que isso aconteça, mas com uma dose, né, bem controlada e tudo, apesar de eu poder ter efeitos colaterais e isso gerar alguns transtornos. Por exemplo, teve um paciente que me procurou uma vez no consultório por causa de uma pitose palpebral. E eu raciocinei, estava pensando em miastenia e tudo. E no fim, ela, doutor, tem uma coisa que eu esqueci de dizer, que eu não sei se tem muito a ver. Tem pouco tempo que eu apliquei Botox na testa. E foi exatamente na região, né, que ela queixava a pitose, que tinha a pitose. Então, foi uma síndrome miastênica aí, iatrogênica, né? Foi um excesso aí de toxina que acabou provocando. Então, é muito importante a gente ficar atento, né, para esse diagnóstico diferencial e questionar diretamente o paciente. Em termos de medicamentos, vale a gente lembrar que a D-penicilamina, né, que é utilizada para o tratamento da doença de Wilson, né, e na doença de Wilson a gente lembra dos anéis de Kaiser-Flash, esses anéis amarronzados, né, na íris, né, na região periférica, que vocês podem ver, esse depósito pigmentar. E a D-penicilamina ela pode induzir produção de anticorpos contra o receptor de acetilcolina e provocar uma síndrome miastênica. Na prática, eu nunca tive nenhum caso, apesar que eu já ouvi poucos casos de doença de Wilson, mas existe essa possibilidade. Então, questionar sempre a respeito de uso de medicamentos. Tem alguns medicamentos da prática que, teoricamente, podem provocar também. Então, aminoglicosídeos podem ter alteração de transmissão pré- e pós-sináptica, gentamicina, fenitoína, alguns beta-bloqueadores, lítio. Então, sempre questionar a respeito de uso de medicamentos para a gente não deixar passar. Em termos infecciosos, a gente tem o botulismo. O interessante do botulismo é que o quadro geralmente é um quadro agudo, bilateral, geralmente é simétrico, e tem muito envolvimento de par craniano. Então, os pares terceiro, quarto e sexto, e da motricidade ocular, e pares mais baixos que vão gerar sintomas bulbares, né? Então, é comum ter disfagia, né? Posso ter paralisia facial, ptose, nistagmo, diplopia, posso ter sintoma autonômico aí por causa de alteração de músculo liso, né? Retenção urinária, constipação. E um dado muito importante é que a fraqueza, ela é crânio-caudal. Então, ela acontece de baixo para cima mesmo. Então, primeiro ela tem envolvimento de par craniano e, em seguida, o paciente ele evolui com fraqueza progressiva, né? E é comum o paciente precisar de ventilação mecânica. Eu tenho algumas, na realidade, 6 formas de botulismo, né? Eu tenho uma forma alimentar, com esporos pré-formados, né? Que esses esporos, eles são ingeridos e liberada toxina no trato gastrointestinal. Ferimentos, infantil, que é a principal causa de botulismo,
Depois vem a forma alimentar, depois a forma de ferimentos, né? A forma infecciosa entérica do adulto é uma forma mais rara, e a forma inalatória, ela aconteceria só num contexto de bioterrorismo, né? De a toxina, o esporo, na forma de aerossol e a inalação mesmo. E a forma iatrogênica eu já expliquei. Interessante é que a eletroneuromiografia ela tem um incremento no teste de estimulação repetitiva. O que é isso? Eu vou fazer uma estimulação, vou dar um choque mesmo no nervo mediano, de alta frequência, e esse choque de alta frequência vai estimular a liberação de cálcio no terminal pré-sináptico, e essa liberação de cálcio vai causar a liberação, né, a fusão das vesículas e liberação de acetilcolina na fenda e ter esse incremento. Não é um incremento muito significativo, né? A gente vai ver que a síndrome miastênica de Lambert-Eaton, ela tem um incremento muito importante de 200, 500%, 1000%. Aqui no botulismo é um incremento muito leve, né? 50%, 70%, 80%. Então, não é aquele incremento que chama a atenção, às vezes pode até passar batido mesmo no exame. O que eu vou ter muito característico, ou que chama muita atenção na eletroneuromiografia, são achados miopáticos. Então, esse bloqueio que o botulismo vai fazer, né, um bloqueio terminal, ele vai causar como se fosse uma desnervação, e essa desnervação vai gerar um potencial miopático, né, que é um potencial pequenininho, com vários potenciais, um recrutamento precoce, então, com esse padrão, e às vezes chama mais atenção. Então, eu preciso ter uma alta suspeição, ter um exame neurológico muito bem feito, às vezes vai ter uma resposta pupilar lenta, esse padrão descendente, tem uma história, né, de compatível ou de ingestão alimentar, ou ferimento, ou infantil, seja o que for, com exames normais de líquido, neuroimagem. Então, é um diagnóstico essencialmente clínico, né? Os exames neurológicos, os exames complementares, eles vão servir mais para diagnóstico diferencial de outras condições e não necessariamente ou especificamente o direcionar para o botulismo propriamente dito. O mecanismo autoimune. A miastenia graves, eu acho que ela pode ser considerada o protótipo da doença da junção neuromuscular. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, né, que já tenha tido contato alguma vez com doença de junção, perguntar, dá um exemplo de doença de junção neuromuscular, de doença de placa motora, todo mundo vai falar miastenia graves. Então, é a primeira coisa que a gente costuma lembrar mesmo. Então, esses dois pacientes são pacientes de consultório meu, e eles vieram com essa pitose, né? O primeiro paciente, ele tem uma pitose importante, bilateral, vocês veem que ele está usando muito o músculo frontalis, né? E ainda assim estava com uma pitose importante, ele estava praticamente com uma cegueira funcional. E esse paciente, ele tinha também sintomas bulbares, tinha fraqueza proximal, era um quadro bem clássico mesmo, né? E teve uma resposta boa com o tratamento. O outro caso é um caso de uma pitose unilateral. Vocês veem que é só no olho esquerdo que ele tinha uma pitose. E a gente pode fazer o teste de fadiga, não, fatigabilidade, pedir o paciente para olhar para cima, deixar 45 segundos e vai ver uma pitose progressivamente pior. E esse padrão de fadiga progressiva muscular, né, com esse teste, ele ajuda a direcionar em doença de junção neuromuscular. No caso desse paciente, uma pitose é uma miastenia ocular pura, então, às vezes, o paciente ele vem só com queixa
de diplopia e pitose, às vezes é unilateral, e isso por si só, né, faz a gente pensar numa síndrome miastênica ocular, e a gente faz o diagnóstico diferencial, pede os marcadores e a gente consegue dar o diagnóstico. Se eu for pensar em termos... aqui eu estava até... Tem um videozinho que eu nem estava lembrando que tinha ele, não. Então, vocês veem que ele realmente vai tendo uma piora da pitose. Não sei se deu para vocês verem, pode ter ficado, né, deu um lag, ou pode ter ficado travado, mas eu estava mostrando lá justamente essa piora progressiva da pitose com esse teste. Outro teste muito importante, que eu considero à beira do leito, é o teste do gelo, ou ice-pack test. É um teste, esse seria outro paciente que eu tive, também uma queixa só ocular, então era uma miastenia ocular pura, e esse paciente já tinha procurado muitos profissionais e tudo, e eu peguei o gelo mesmo no consultório e pedi para ele ficar, né? A gente protege, não coloca o gelo diretamente no olho para não ter queimadura, e deixei 2 minutinhos e pedi o paciente para abrir, tirei uma foto e realmente deu para perceber que teve uma melhora da pitose. Então, isso acontece porque a acetilcolinesterase ela reduz a sua atividade no frio. Então, o paciente tem uma melhora transitória, e isso é um dado também muito importante para direcionar para a doença da junção neuromuscular, principalmente miastenia graves. Na miastenia graves, no teste de estimulação repetitiva, né, na eletroneuromiografia, eu vou ver que esse teste aqui, eu tenho os potenciais de ação, e se eu comparar o primeiro potencial com o quarto potencial, eu vou ter uma queda ou um decremento maior do que 10%. Até 10% é esperado, quando eu tenho mais que 10%, eu tenho um decremento patológico, né? Esse decremento patológico, tem alguém buzinando aqui. O decremento patológico, ele indica uma doença da junção neuromuscular. Eu pedi o anticorpo anti-acetilcolina e realmente veio positivo, e o diagnóstico foi miastenia graves autoimune mesmo. Na síndrome paraneoplásica relacionada, o protótipo dela é a síndrome miastênica de Lambert-Eaton. Então, o paciente ele vai ter queixas que lembram uma síndrome miastênica, né? Fraqueza proximal, pitose, diplopia. Mas o paciente tem algumas características que podem direcionar a gente para esse diagnóstico. Então, no exame neurológico, é comum o paciente ter hipo ou arreflexia, uma fraqueza de membro inferior mais pronunciada, e sinais desautonômicos, né? Sinais desautonômicos como xeroftalmia, constipação, a sudorese reduzida. Então, pode direcionar a gente. O paciente ele pode ter uma melhora também com o exercício. Então, o paciente ele tem uma queixa que ele acorda muito fraco e ao longo do dia ele vai melhorando. E a gente até pode ver isso no exame neurológico. A gente pode pedir o paciente para fazer um exercício. Antes do exercício, a gente faz testa reflexo e vê que esse reflexo ele melhora depois do exercício. Então, isso direciona. E o achado eletroneuromiográfico que vai direcionar bastante é esse incremento. Só que aqui o incremento, diferente lá do botulismo, que é um incremento leve, que às vezes até não ajuda muito, aqui o incremento ele é muito significativo. É um incremento de 500%, 1000%. Então, é algo que no teste de estimulação repetitiva de alta frequência vai ajudar a gente a direcionar para uma alteração pré-sináptica. Então, a alteração na síndrome de Lambert-Eaton ela é pré-sináptica,
lá nos canais de cálcio pré-sinápticos. Então, os canais de cálcio eles estão bloqueados por causa de anticorpos mesmo, e o anticorpo contra o canal de cálcio, voltagem independente, e o paciente, ele, quando a gente faz o teste de estimulação repetitiva de alta frequência, a ideia dele é, com uma alta frequência de estimulação, a gente conseguir desbloquear esses canais de cálcio que estão bloqueados, abrir esses canais e esses canais liberarem o cálcio intracelular e eu conseguir ter uma liberação de acetilcolina na fenda e o paciente ter esse incremento muito significativo. Então, o racional da eletromil com o incremento é esse. Aqui só mostrando que o paciente, ele, depois de atividade física, a amplitude aumenta muito, aqui, aqui em cima, no 1 e no 2 aqui aumentou bastante. Foi um paciente meu esse aí, eu pedi anticorpo contra o canal de cálcio voltagem independente e veio positivo. Então, o diagnóstico foi síndrome acênica de Lambert-Eaton. Na grande maioria dos casos é uma síndrome paraneoplásica, a gente precisa rastrear a neoplasia mesmo, né, ou com PET scan, ou com tomografia de tórax, abdômen e pelve, endoscopia, colono, tireoide, ultrassom de testículos, se for homem, então a gente tem que rastrear bastante mesmo, e se vier tudo negativo, a gente rastrear a cada 6 meses, ou no máximo anualmente, aí, para a gente ter uma segurança que não vai aparecer nenhuma doença neoplásica. A congênita é muito interessante, mas pode dar um nó na cabeça de muita gente, né? Porque as síndromes miastênicas congênitas são defeitos genéticos ou na sinaptogênese, né, na formação daquele complexo da junção neuromuscular, que pode estar tanto na membrana pré-sináptica ou na região sináptica, né, da fenda, ou na região pós-sináptica. Então, essas siglas aí nada mais são do que as proteínas que estão relacionadas com esses locais. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, na região pré-sináptica, eu tenho a CHAT, que é uma enzima que chama colina acetiltransferase. Nada mais é do que uma enzima que vai produzir acetilcolina, né? Ela vai pegar a acetilcoenzima A e juntar com a colina e formar acetilcolina e colocar lá dentro da vesícula. Então, a CHAT é uma enzima importante da região pré-sináptica. Da região sináptica, eu tenho a acetilcolinesterase, que é a enzima que vai degradar a acetilcolina, né, degradando ela em ácido acético e colina, mas essa acetilcolinesterase ela vai estar ancorada a uma proteína que eu chamo de colágeno Q. Então, se eu tenho um problema nesse colágeno Q, essa acetilcolina ela se perde e eu não vou ter o efeito fisiológico dela de degradação de acetilcolina. E eu posso ter defeito pós-sináptico também, tanto o defeito do receptor da acetilcolina, de todas as suas subunidades, alfa, beta, delta, epsilon, gama, ou eu posso ter defeitos de outras proteínas relacionadas, tipo a rapsina, que é uma proteína que fica embaixo do receptor de acetilcolina, o MUSC, que é uma proteína também que faz parte da fosforilação, né, de proteínas, no caso da rapsina, o DOX7 também, que é outra proteína importante. Eu tenho aqui na fenda sináptica, que é liberada da região pré-sináptica para a fenda, a agrina também. Então, essas proteínas todas, né, DOX7, MUSC, rapsina, o receptor da acetilcolina. Então, são proteínas que podem estar mutadas, o paciente pode nascer já com defeito nessas proteínas e modificar e deixar disfuncional toda essa microanatomia e o paciente ter uma síndrome miastênica congênita por conta disso. Eu consigo diferenciar ou ter algumas pistas que me ajudam a
direcionar qual que é a mutação específica. Então, por exemplo, se eu tenho uma síndrome miastênica congênita, com episódios de apneia frequentes no paciente recém-nascido, o paciente nasce mais hipotônico, tendo crise de apneia, precisando de VM, né, de ventilação mecânica, eu vou pensar numa mutação da chat. Se eu tenho paciente que tem deficiência de acetilcolinesterase na placa, eu vou pensar que eu tenho um problema no colágeno Q. E o problema no colágeno Q, o interessante é que a pista do problema ou da mutação de colágeno Q, além do sintoma miastênico, é ter um reflexo pupilar lentificado. Então, o paciente que tem um reflexo pupilar lento com síndrome miastênica de início precoce, eu vou pensar em síndrome miastênica congênita com mutação do colágeno Q. Então, clinicamente, a gente consegue direcionar a nossa suspeita. Quando eu tenho deficiência de receptor de acetilcolina, na verdade é o mais comum, a causa mais comum de síndrome miastênica congênita é a mutação do receptor epsilon, né, o receptor de acetilcolina, mais especificamente o receptor epsilon, que também vai gerar uma síndrome miastênica com os achados clássicos aí. Se eu tenho uma síndrome miastênica do tipo cinturas, quer dizer, um paciente com um padrão miopático mais tardio, que tem muita fraqueza de cintura escapular, cintura pélvica, pode ter a ptose palpebral, mas às vezes não é tão pronunciada. Então, eu vou pensar em uma síndrome miastênica com mutação da proteína DOX7. Qual que é a mensagem da aula, então, que eu queria passar para vocês? A síndrome miastênica, ela tem a topografia na junção neuromuscular, tem um grupo específico de sintomas, a gente tem que pensar quando o paciente tem pitose, diplopia, fraqueza de padrão proximal, sintomas bulbares. A etiologia ela vai depender muito da história, que tem que ser sempre detalhada, um exame neurológico também detalhado. A eletroneuromiografia, ela ajuda a gente a pensar se é uma topografia, além de confirmar, né, o diagnóstico a topografia de junção, ela ainda consegue dizer para a gente se é pré-sináptica, né, se eu tenho um incremento no teste de alta frequência, né, no teste de estimulação repetitiva, ou se ela é pós-sináptica, se eu tenho um decremento no teste de estimulação repetitiva de baixa frequência. E o tratamento vai depender da etiologia aí. Então, muito obrigado, era isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha sido útil, que vocês possam usar isso na vida de vocês e que